E aí, gente, tudo bom? Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes, tá? Agora, hoje nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos, tá? E se vocês forem abrir o livro de vocês, na página 61, vocês vão encontrar nesse assunto e tem até um exemplo que o livro dá sobre, tendo como exemplo o este e esta, né? Quando ele menciona um poema de Ferreira Goulart, tá? Intitulado O Açúcar, tá? Vocês podem até abrir o livro e acompanhar aí. Ele começa assim, é um trechinho, né? Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produzem este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então aí ele grifa, né, este açúcar e esta manhã, que são palavras aí, né, que estão acompanhadas do termo açúcar, né, este açúcar, e esta manhã acompanhada do termo manhã. Tá, mas o que são essas palavras, né? Para que elas servem? Para que serve o isto? Para que serve o isso, o esse, o este, ou aquilo? Qual é a diferença, né, que existe entre quando que eu posso usar o isso, quando que eu posso usar o isto? Lembra que eu falei em sala, né, que tem muito a ver com o posicionamento que ele está no texto também, né? E tem a ver também com o tempo, tem a ver também com o espaço, né? Então, é por isso que são pronomes demonstrativos, né? Porque eles indicam um posicionamento, né, daquilo que eles estão se referindo, certo? Então, usando como exemplo, né, esse exemplo do livro, né, este açúcar, né, eu sei que o este, ele já me indica um posicionamento de quem fala, né? Ele indica o que está próximo de quem fala, né, ou quem escreve. Então, este açúcar, né, é como se o poeta, né, que está tomando o café dele lá na manhã de Ipanema, né, e a gente imagina que ele esteja em frente à praia tomando café, né? Este açúcar, o açúcar está muito próximo dele, né? Então ele fala este açúcar, né, produziram este açúcar aqui que está na minha mão. Então este indica um posicionamento de quem está falando, né, naquele momento, ou quem está escrevendo, né? E o esta manhã indica uma localização, localiza ali ele no tempo também. Que tempo é esse, né? No tempo no presente, certo? No presente bem atual, né? Então vamos lá. Os pronomes demonstrativos, né? Eles, como eu já havia falado, né? Eles podem indicar o posicionamento de um ser, né, no espaço. Minha letra é linda, maravilhosa, né? Eu sei que vocês sabem disso. Pode indicar um posicionamento de um ser no espaço, certo? Se está perto, se está longe, né? Quem é que está perto, quem é que está longe, tá? Pode indicar também a posição de elementos citados no próprio texto, e a gente vai ver muito isso no texto, né, na análise dos textos, o posicionamento a quem, né, esse pronome está se referindo no texto, tá? Localização também no tempo, né? Localizar no tempo um fato ou uma informação. Então, tem a ver com esses três assuntos, com esses três elementos. Então, indica o espaço, né, o ser no espaço, indica no texto, faz apontamentos no próprio texto e indica o tempo. Bom, eu espero que dê para vocês lerem, né? Eu sei que minha letra é linda, maravilhosa. Bom, primeiro de tudo, né, o este, o esta, o estes, estes, né, estas e isto, né? Lembrando que eu tenho essas formas variáveis, né, que flexionáveis em gênero e número, assim como os nomes, tá?
E o isto, que é a forma invariável, ou seja, não vai se flexionar, não vai mudar, né? Bom, aqui o este, né? O esta, o isto, eles, lembra que eu falei, né? Que eles apontam ao que está no espaço, que indica um espaço, né? Em relação às pessoas da fala, né? Indica algo que esteja ligado propriamente a um elemento no próprio texto e o tempo também, né? O passado e presente, tá? Bom, no espaço, né? O este, o esta, né? O isto, enfim, indica quem está perto de quem fala ou quem escreve, tá bom? Então tem um exemplo aqui. Este documento aqui é prova de sua inocência. Então tá perto de quem fala ou quem escreve. Este documento, né? Ou este açúcar do poema do Goulart, né? Este documento está perto de mim, está comigo, né? Eu estou falando e ele está comigo, primeira pessoa. Texto, né? Refere-se a algo que vai ser dito ainda. Então ele vai fazer referência, né, a algo que ainda vai ser dito. Então, ó, o grande sentido de vida é este, ser feliz. O grande sentido de vida é este. Qual? Ainda não falei, ainda vou dizer. Que é o que? Ser feliz, tá bom? Então tá indicando algo que ainda vai ser dito no texto. E no tempo, quando ele indica um tempo atual no presente, né? Então aí fica fácil da gente gravar. Aqui um exemplo do trecho do Goulart, né? Do poema do Goulart. Com que adoço meu café esta manhã. Então é amanhã, aquela manhã ali, aquela manhã que está acontecendo naquele momento, tá bom? Percebam que o esta, né? O isto e o este, eles são pronomes que fazem, eles vão fazer sempre referência, né, a algo que ainda vai ser dito. Então, eles são chamados de catafóricos, tá? Eles são, e aí tem um livrinho da Enguedor que fala sobre isso, que é o coesão textual, tá? O este, normalmente, ele é catafórico, né? O este ou isto, né? O que isso significa, né? Que ele vai sempre se antecipar, né, ao que ele vai se referir, tá bom? Ó, este refere-se a ser feliz, este documento está posterior ao pronome, né? Esta manhã, então é sempre posterior, tá? Quase sempre vem posterior, então ele é catafórico, tá? Para a lógica, né, aí da coesão textual. Bom, e aí, né, em relação ao esse, essa, esses, essas e isso, né? Lembrando que esse, essa, esses e essas são flexionáveis, né, em gênero e número. E o único que não varia é o isso, né, que não é flexionável. Bom, aqui, né, em relação ao espaço, tá? Já indica um outro posicionamento. Indica o que está próximo de quem ouve. Então já está distante da pessoa que fala, mas está próximo da pessoa que ouve, certo? Ou que lê, né? Olha o exemplo. Por favor, passe-me essa revista. Então, quem está enunciando está falando com quem está ouvindo, que está com a revista na mão, tá? E não é uma pessoa tão distante assim, é um tu, né, direcionado. Por favor, passe-me essa revista que está com você, tá? Então, essa aqui, né, essa refere-se à revista que não está comigo, está com quem eu estou falando, tá? Bom, no texto, né, refere-se a algo que já foi dito no texto. Diferente do isto, né, ou do este ou do esta, que se refere a algo que ainda vai ser dito no texto. Aqui não, aqui é algo que já foi dito no texto, então ele é anafórico, tá? Compreensão e apoio.
ela só nos pediu isso. Isso o que? Já falei, ó, compreensão e apoio. Então, compreensão e apoio são elementos, né, referentes que são reiterados pelo isso, tá? Para que eu não repetisse, né, compreensão e apoio novamente, eu substituí pelo isso, tá bom? Bom, então ele é anafórico, né? Tempo, marca um tempo anterior próximo ou posterior próximo, tá? Como é que é isso, professora? A meteorologia prevê que esse fim de semana, né, vai ter tempo bom. Ora, esse fim de semana é um posterior próximo, né? Um tempo que vai estar aí próximo aí. Esse fim de semana é um fim de semana que já está chegando aí, né? Um fim de semana muito próximo, ok? Então, a diferença é essa, né? Na localização, na posição da pessoa do discurso, né? Que aí a gente fala que eles são deixes, né? É por isso que fala que são deixes, porque apontam essas pessoas do discurso que estão em posições até extralinguísticas, né? O que está fora do texto, vamos dizer assim, né? E tem também o que está dentro do texto, que indica também elementos que estão dentro do texto, que pertencem, né, também à coesão referencial, como o exemplo aqui que eu dei, né? E indica um tempo também, certo? Então, aí por último nós temos o aquele, aquela, né? Aqueles, aquelas e aquilo. Da forma invariável, né? Aquilo e o restante, as formas que se flexionam, né? Bom, em relação ao espaço, né? A gente tem, eles indicam o que está longe de quem escreve, ou de quem ouve, ou de quem lê. Então, ele está bem mais longe do que os dois mencionados anteriormente, o este, né, e o esse, ok? Então, olha o exemplo. Aquele ponto no céu é um satélite. Então, está distante, né, da pessoa que fala, da pessoa que ouve, né, da pessoa que fala e da pessoa que ouve, certo? Então, aquele ponto, então, aponta uma terceira pessoa bem distanciada mesmo, bem distante, tá? No texto, o que ele vai fazer no texto? Identificar o elemento referido anteriormente a outro. Como assim, professora? Ora, mencionei aqui, né, dois referentes, Marcos e Carla. Marcos e Carla são irmãos. Para me referir a Marcos, que está mais distante do que Carla, aqui na posição dos pronomes, né, eu falo aquele. Então, aquele refere-se a Marcos, e também porque aquele está no masculino, né? Então, aquele, quem pode ser, né? Só pode ser Marcos, não pode ser Carla, né? Aquele é músico. E esta é arquiteta, esta se refere-se a Carla. Então, o mais próximo, né, a gente usa o esta. E o mais distante, né, a gente usa o aquele, certo? Bom, no tempo, né, existe um tempo aí distante, né, tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento da fala. Então, é um tempo bem mais remoto, né, do que o esse. Então, naquela época, né, quando os nossos avós falam, né, naquela época podia se brincar na rua, né, ou tinha-se mais liberdade para brincar na rua, né, hoje em dia o mundo está tão violento, né, e por aí vai, tá bom, minha gente? Então, basicamente indicam isso, né, indicam o espaço, o posicionamento no texto e o tempo. Então, é isso que eu queria que vocês gravassem, beleza? Então, depois a gente vai dar continuidade a esse estudo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.